Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 41. Hoje nós vamos falar sobre o rei e a verdadeira grandeza de seu reino. Nós temos feito essas exposições em Marcos, aprofundando vários assuntos, e hoje eu acho que a temática é especial. Quero que os irmãos guardem esse título no coração: o rei e a verdadeira grandeza do seu reino. Vamos ler a palavra do Senhor. Está em Marcos capítulo 9, do 30 ao 41, a porção que vamos meditar hoje. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler com fé. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos. E ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo algum perderá a sua recompensa. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Nos guia agora no estudo, na exposição dela e também nas aplicações, ó Deus. Que lembremos da tua majestosa glória, clarificada a nós também por tua humildade, por teu serviço, por teu lavar de pés. Te louvamos, ó Cristo, nessa noite, e nos inclina os corações a Ti, nos conforma a Tua imagem, para sermos tal como Tu és, manso e humilde, servo de todos. O Rei que se tornou carne, que se tornou servo, e nos serviu ao ponto de dar a sua vida para nos salvar. Assim Te louvamos, e assim também Te oramos para nos tornarmos mais parecidos contigo, pelo Teu poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, veja que o nosso texto de hoje fala um pouco sobre grandeza e fala sobre humildade e sofrimento. Quando ele começa aqui falando sobre grandeza, nos faz lembrar que no coração humano existe uma sede insaciável por significado. O coração humano ele é desesperadamente sedento e muitas vezes ele encontra satisfação momentânea para essa sede em relevância, em sentido de grandeza. Muitas pessoas querem ser notadas, muitas pessoas querem fazer a diferença, querem deixar uma marca. E essa ambição acaba permeando todas as áreas da nossa vida, todas as esferas da nossa existência. De tal forma que pessoas querem deixar o seu legado, a sua marca na carreira profissional, às vezes nas dinâmicas familiares, famílias que existe uma rigidez muito grande por uma tradição de deixar o nome da família. E tragicamente ocorre até nos corredores da igreja, quando nós personalizamos ministérios, como temos pessoas dentro da igreja que até servem bem, mas quando nós vamos ver, servem para serem notadas, querem ser valorizadas nesse aspecto do serviço. E buscamos títulos, buscamos muitas vezes influências, posições, reconhecimento. E semelhantemente aos discípulos aqui do nosso texto, queremos ser o maior. No texto paralelo, no texto sinótico, diz que quem é que vai te sentar à tua direita e quem vai te sentar
sua esquerda. Queremos isso. A mãe de Tiago e de João pede isso, né? E é precisamente nesse ponto acerca da humanidade que o Evangelho de Marcos nos confronta. Porque nessa cena que nós temos em Marcos 9, nós percebemos uma desconexão surreal com esse nosso desejo. Porque Jesus, né, vamos lembrar os capítulos, do capítulo 8 até agora, nós vimos Jesus no Monte da Transfiguração, e os discípulos, pelo menos Pedro, Tiago e João estão lá com ele. Então é o momento da glória, né? É o momento do contato. Eu até brinquei no pequeno grupo. É o momento, por exemplo, que nós estamos no retiro. É o momento que nós estamos ali recebendo boa palavra, né? É o momento que estamos no culto, que tudo vai bem. É o momento que estão vendo coisas gloriosas. A glória de Jesus é revelada, a glória divina dele. E aí Jesus sobe, desce do monte, os discípulos descem do monte e lá embaixo está uma bagunça, né? É lá embaixo que tudo que eles viram tem que se tornar concreto, agora experimentado. E a cena que nós temos, ela é de certa forma decepcionante, porque nós vemos os discípulos sem conseguir expulsar um demônio de um menino, né? Um demônio que oprime aquele menino, trazendo ele a ter convulsões. Aquela família sofre e eles estão impotentes, eles não conseguem nem servir o próximo. E nós vamos ver a explicação de Jesus que isso acontece porque falta oração, porque falta dependência. E diante de tudo isso existem vários ensinamentos. Aqueles discípulos podem aprender muita coisa. E no texto que nós chegamos, esse aprendizado continua. A gente ainda vai fazer a exposição dos versículos, mas veja que Jesus está chamando os discípulos para momentos privados, para momentos particulares, para reforço particular, né? Para aula particular, o comum ali de Jesus e os discípulos, mas eles continuam sem entender. Então essa cena tem se repetido, os discípulos têm visto e ouvido muita coisa, e eles continuam sem compreender muitas coisas. E veja que o ensinamento de Jesus agora é um ensinamento, de certa forma, crucial, extremamente importante, porque é a segunda vez que o Evangelho de Marcos nos destaca que o ensino de Jesus agora é especificamente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E a reação dos discípulos qual é? Não entendem nada, nem querem perguntar. E talvez eles não queiram perguntar porque lá no fundo do coração, aquilo que eles estão pensando não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando. É aquilo que Jesus pergunta quando eles estão no caminho. A preocupação deles não é se vai ter morte e ressurreição. A preocupação deles é quem é o maior. Enquanto Jesus está no trânsito da Galileia para Jerusalém para encarar a morte, os discípulos estão preocupados com picuinhas. Estão preocupados com eles mesmos, em quem vai ser o maior, quem tem um ranking mais elevado no gabinete celestial, quem vai estar lá pertinho de Jesus, né? E essa dissonância, essa diferença entre o que é expectativa e o que é realidade, nos confronta, porque é exatamente nela que nós podemos meditar sobre as nossas ambições, sobre os nossos desejos e sobre como nós, sendo servos de Cristo, somos de fato conhecidos pelos nossos irmãos da igreja e pelas pessoas da nossa família e pelas pessoas desse mundo. Como que as pessoas te identificam? Irmão Chico, irmã Dani, irmã Miriam, Otton, eu? Como que as pessoas nos veem? Será que nós temos transmitido a verdade paradoxal e revolucionária, no melhor sentido dessa palavra, ou no sentido mais preciso dessa palavra, de que no reino de Cristo, o único caminho para a verdadeira grandeza é descer, é a humildade, é o serviço. Amém? Vamos então para o nosso texto, vamos aqui para o versículo 30 ao 32 primeiramente. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Então vejam, queridos irmãos, que o texto começa com Jesus e seus discípulos atravessando a Galileia em segredo. Então Marcos já nos dá um ponto aqui importante. O ministério de Jesus, que tinha um caráter público até então, agora ele começa a ter um caráter mais
privado, mais reservado. E a gente aprende por quê. Diz aqui que é porque Jesus está preparando os discípulos para toda a tempestade que vai acontecer em Jerusalém. Que nós já sabemos, né? Jesus vai ser recebido como um rei, mas poucos dias depois ele vai ser condenado e crucificado. Então Jesus já está tratando o coração dos discípulos antes da semana da paixão. E o versículo nos diz isso, né? No versículo 31 diz: por que é que ele está andando em reservado? Por que é que ele está indo para Jerusalém, contemplando a cruz, mas agora num momento reservado para os discípulos? Diz, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Então Jesus está trafegando ali para Jerusalém. E olha que irônico, né? Porque você pegar a geografia da Galileia para Jerusalém é uma descida. E é um texto cheio de descidas, né? Eles estavam no monte, desceram, e agora Jesus fala de um outro tipo de descida, que é a descida do pedestal. Os discípulos têm que entender que eles não estão em pedestal nenhum, eles são servos, mas, ironicamente, né, eles estão descendo e Jesus está ensinando: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará. E aqui nos salva de um grande engano, amém, irmãos? Durante muito tempo na história, a igreja cristã cometeu o terrível e ao mesmo tempo tolo engano de acreditar aos judeus, principais sacerdotes judeus, a morte de Jesus. Sendo que as Escrituras deixam claro que a humanidade está contra Jesus. Nós estamos contra Jesus naquelas pessoas, somos representados naquelas pessoas, que incluem os judeus, mas inclui também as autoridades romanas, o povo, todos. E Marcos, como está escrevendo para a igreja de Roma, no primeiro momento ele pega as palavras de Jesus dizendo: olha, o Filho do Homem será entregue, ele será julgado pelos principais sacerdotes. Mas aqui, como é que Jesus fala? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus faz um trocadilho. O Filho do Homem, ou seja, o servo esperado de Daniel, o Filho de Deus que vem em forma de homem para cumprir o propósito de Deus, e no final, após a sua vitória, a sua ressurreição, reinar, ele vai morrer nas mãos dos homens. Esse texto aqui é interessante porque é o segundo anúncio formal de Jesus acerca da sua morte. E se a gente não se aprofundar nesses versículos, a gente perde muita coisa. E uma das coisas que eu acho interessante nesse versículo é porque essa linguagem de Jesus, ela é teologicamente carregada. Quando Jesus fala assim, que o Filho do Homem será entregue, Jesus usa uma palavra tão especial, meus irmãos, no grego, que é uma palavra que está na voz passiva. E não é que ele vai ser capturado, é que ele será entregue. Os comentaristas dizem que é um exemplo de passivo divino. Termo teológico para dizer que é uma forma de se referir que ao mesmo tempo que os homens vão matar Jesus, isso tem a mão de Deus por trás. Ou seja, existe um propósito divino para que Jesus seja morto, e nós sabemos por quê? Porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que foi profetizado lá desde Gênesis, que seria abocanhado no calcanhar pelo descendente da serpente, mas Ele esmagaria a sua cabeça. Que Ele é o servo sofredor, que levaria sobre si os nossos pecados. Ele é o que todos os cordeiros apontaram. Ele é o local de encontro com Deus, o templo. Ele é toda a expectativa do Antigo Testamento. E a linguagem de Marcos aqui, para as palavras de Jesus, tem esse sentido, que o Filho do Homem, ele não será apenas ativamente morto, mas é como se essa entrega fosse uma entrega mútua. Os homens estão entregando ele à morte, porque o Pai está o entregando à morte pelos nossos pecados. É aquilo que nós estudamos também na quarta-feira, agora em Efésios. Existe uma conexão muito clara na Bíblia, em que muitas vezes é difícil de dissociar entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Onde ao mesmo tempo em que a mão de Deus está por trás da morte do seu Filho para perdão dos nossos pecados, os homens são responsáveis por aquilo que estão fazendo, porque estão fazendo exatamente aquilo que é da sua própria vontade. Mas veja, é Deus Pai que em sua soberania entrega o Filho como sacrifício por nós.
E isso tem muita conexão com tudo que Jesus vai mostrar nesse texto. Porque esse ato de entrega é a maior demonstração de humildade e obediência que o universo já testemunhou. Porque quando Jesus diz, o Filho do Homem será entregue, Ele está dizendo que aquilo que Ele vai fazer é uma sujeição. Ele está se colocando debaixo do plano divino. Amém? Qual é o plano? Existe um plano para salvar a igreja, para chamar o seu povo, para glorificar a Cristo, mas esse plano passa por uma morte. Jesus está dizendo que Ele está se colocando debaixo desse plano. Jesus está definindo a sua missão, portanto, irmãos, não em termos de poder e conquista. O Filho do Homem está indo conquistar, o Filho do Homem está indo para vencer. Antes de dizer isso, ele fala, o Filho do Homem. E tudo isso acontece, né? Ele está indo conquistar para nós vitória, ele está indo vencer a morte, mas a linguagem dele é, o Filho do Homem está indo ser entregue. Então, como é que Jesus define sua missão? Como redenção e sacrifício, como humildade e obediência, e não como poder e conquista. E os discípulos estão ouvindo isso. Mas o que é que está passando no coração deles? E nós? De nós? Quem é o... Tem Judas ali, né? Tem Pedro. Ixi, eu, João, Pedro, Tiago, estamos sempre juntos. E de nós três, quem é o maior? Entendeu? E Jesus está mostrando que não é nada disso. Por isso a reação dos discípulos nesse primeiro momento é reveladora. Como é que diz o versículo, né? 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de vontade. Isso é revelador, meus irmãos, porque primeiro, Marcos está mostrando que não é só uma incompreensão intelectual. Não é só que eles não estão entendendo. É porque devido a tantos interesses egoístas no seu coração, eles não podem entender. Sabe? Se disser para uma pessoa muito gananciosa, com muita vontade de aparecer, que precisa ajudar os pobres, ele vai dizer, que massa, vamos fazer uma live, vamos fazer uma campanha, pode deixar que eu apareço. Ele não pode entender que não tem a ver com ele. Entendeu? Ele acha que tem a ver com ele, é ele que precisa aparecer. É o nome dele que precisa estar ali. E é isso que está acontecendo. Jesus está ensinando. Eles não podem entender. Porque existe um denso véu sobre o entendimento deles. Eles estão cativos a uma compreensão de que o Messias vence. Mas esse Messias que vence não é o Messias que morre. Lembra disso? Jesus, a primeira vez que ele falou que o Messias ia morrer, o que é que Pedro disse? De jeito nenhum. Não deixo não. Só por cima do meu, arreda, Satanás, porque tu não entende das coisas do céu, tu entende das coisas terrenas, das coisas carnais, das coisas mundanas. E esse texto mostra isso. Eles estão cativos a uma ideia de que se Jesus é o Messias, ele não pode morrer, porque Messias não sofrem. Messias não sofrem. Veja como isso tem tudo a ver com a ideia de eles perguntarem quem vai ser o maior, porque os maiores desse mundo não sofrem. Não é isso que a gente acredita? Outro dia eu estava falando com alguém que falava assim, ó, o bom é ser empresário, que empresário não trabalha. É mesmo. Eu não gosto dessa linguagem, porque meus pais são microempresários, eles morrem de trabalhar. Eu tenho colegas, conheço pessoas que são ricas mesmo, e elas também estão aí trabalhando. Mas a nossa ideia é que quem está numa posição gloriosa, né, aos olhos humanos, essa pessoa, né? Quem é que não quer, né? Qual a visão de glória de muitas pessoas, até das pessoas simples? É receber a aposentadoria para passar o dia deitado na rede, só marcando a parede com os pés. Então o que é uma posição de glória? É uma posição que não implica em sofrimento. E Jesus está dizendo, eu estou indo para morrer. E os discípulos estão pensando, mas quando o reino chegar, quem é que vai ficar na tua direita? Quem é que vai ficar na tua esquerda? Beleza, isso aí. O mais importante é saber quem é que vai ficar no trono. É o Tiagão ou é o João? Qual dos filhos do trovão? E quando Jesus vier esmagar Roma? Veja se isso não é verdade para nós também. Houve uma época que no Brasil, como é que você impulsionava pessoas ao evangelismo? Prega o evangelho, porque nós vamos reinar sobre as nações.
um movimento recente aí de cobertura espiritual que invadiu várias igrejas, né? Seduziu várias igrejas. Você foi chamado para ser pai de nações. Você vai para as igrejas da prosperidade, você é chamado para ser cabeça e não cauda. Então ninguém está lá para falar sobre glorificar a Deus em tudo na vida, inclusive no sofrimento, mas sobre como ser o maior. É teologia de Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o maior, eu sou o maior. Se eu não acreditar que eu não sou o maior, eu não vou ser o maior. E os crentes engolem isso porque nós repetimos isso que os discípulos fazem. Só que veja, existe uma contradição gigante. O Messias está se revelando como sofredor, rejeitado, crucificado. E isso para os discípulos é um escândalo. Eles se recusavam a processar isso. Agora adiciona tudo que nós já vimos até agora nos outros capítulos. Porque parte do escândalo deles pode estar relacionado com a noção que eles já têm de que se o Messias vai sofrer, eles também vão sofrer. Nós não queremos isso não. Provavelmente quando Pedro diz assim, ó, Senhor, o Messias não morre, está embutido na cabeça de que o Messias não morre não, porque se o Messias morre, os seguidores do Messias também morrem. Se o Messias sofre, os seguidores do... É isso mesmo, Pedro. Agora tu está entendendo. Só que ele se recusa a entender. É isso que eu estou querendo ensinar. Ao mesmo tempo de que Jesus mostra a expectativa de que eles já deveriam estar entendendo. Jesus fala assim, ó, até agora vocês não entendem. Ou seja, nós sabemos que teologicamente, pela perspectiva das Escrituras, eles só vão entender bem depois que o Espírito Santo descer. Mas não é porque eles não deveriam entender. A incapacidade deles entender tem a ver com pecado, tem a ver com uma série de coisas, mas não significa para nós em nenhum momento, meus irmãos, que eles não deveriam entender, eles deveriam sim. Agora, se eles querem, se pelo pecado do seu próprio ego eles podem, aí é outra coisa. Mas Jesus diz, até agora vocês não entendem. E aí por isso eles têm medo. Ei, não vão perguntar não. Vai que Jesus fala para a gente, arreda, igual ele falou com Pedro. Ou então não vão perguntar não, porque nesse instante, quando Jesus expulsou o demônio lá do menino, ele começou com pergunta. E quando ele começou a perguntar, ele mostrou o nosso coração. Lembra? Jesus começou a perguntar. O texto passado era Jesus perguntando o tempo todo. E quando Jesus começou a perguntar, mostrou. Vocês não dependem do Espírito Santo. Vocês não oram. E porque vocês não oram, vocês não podem ajudar ninguém. Então vamos ficar calados. Porque se a gente responde, viu, irmão Chico? Aí Jesus vai saber que na verdade lá no nosso coração a gente não está preocupado com o que Jesus ensina não, a gente está preocupado com quem vai ser o maior. E aí vem a segunda parte do nosso texto, do versículo 33 ao 37, onde nós aprendemos que a grandeza se parece com aqueles que nós ignoramos. Olha o que o versículo diz, 33 ao 37. E chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam em casa, provavelmente aqui a casa de Pedro, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, de novo, né? Porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Vamos continuar lendo. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças, em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém. Só até aqui. Então vejam, meus irmãos. A narrativa vai então para Cafarnaum, provavelmente eles estão na casa de Pedro, e a casa, lembra que em Marcos representa um ambiente familiar, muitas vezes para o ensino. Jesus usa aquilo lá para ensinar. E a casa tinha uma representação simbólica. Quando nós lemos Marcos, sobre quem estava querendo participar do círculo íntimo de Jesus e sobre quem queria ser só multidão e receber um milagre e ir embora. Sobre quem queria estar à mesa com Jesus e sobre quem queria apenas experimentar poder. Mas aqui, Jesus está usando a casa para mostrar que, olha, estamos aqui, os discípulos, e tem aqui os 12. Vamos entender então o que significa ser o maior? E aí Jesus, meus irmãos,
tem vários pontos aqui para trabalhar com os discípulos. Primeiro que ele faz uma pergunta, né? E a pergunta é respondida, em primeiro lugar, não com a resposta, mas é respondida com um silêncio, como uma teimosia em responder, uma resistência em responder. E o silêncio paira no ar. Jesus é como se a pergunta de Jesus continuasse: o que vocês estavam discutindo enquanto chegavam aqui? Eles estão consumidos de vergonha. É igual na época do sábado, né? Lá no Marcos 3, você deve lembrar, Jesus fala assim, o que é lícito fazer no sábado? É lícito fazer o bem no sábado? Ele pergunta para os mestres da lei, né? O que é que os doutores da lei fazem? Eles ficaram envergonhados. Tem muito problema com o sábado, pode fazer o bem no sábado? Vamos ficar calado, que é melhor. O que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Ficar calado. Vocês souberam o que a gente estava discutindo? O que vocês estavam discutindo? Senhor, o que a gente estava querendo saber aqui, né? Sobre quem era o maior. Eles sabiam que aquela pergunta era boba diante de Cristo. E eu acho tão interessante esse texto, meus irmãos, porque veja, existe uma resistência em entender o que significa Jesus morrer e ressuscitar. Para mim é muito grave, enquanto Jesus está falando isso, o coração deles está sendo nutrido por uma pergunta sobre quem é o maior. Por isso que estão envergonhados. Aí eles dizem, né? Não, estávamos falando isso. Eles estavam mais preocupados sobre a sua posição no reino. Eles estavam mais preocupados sobre o tamanho deles diante dos outros discípulos. E olha o que nós temos aqui. Uma contradição tremenda, porque enquanto Jesus lhes ensinava sobre serviço, enquanto Jesus lhes ensinava sobre serviço sacrificial até a morte, eles estavam competindo por status. Parece as crianças aqui, né? Chegaram? Tem um pastor chamado Luiz Saião, que ele tem uma pregação nesse texto, que ele diz assim, que nós, imitando esses discípulos, parecemos criançonas. Não é coisa de menino, né? Não é coisa de criança. Jesus falando sobre coisas sérias, eles discutindo sobre quem é maior. Jesus ensinando sobre como serve até a morte. E eles estão competindo entre si por status. Enquanto Jesus falava sobre o preço do discipulado, eles estão mais preocupados sobre os benefícios do discipulado. Ei, vem lá para a igreja, que lá tem área VIP. Vocês sabem que tem umas igrejas com área VIP? Imagine o convite, hein? Ei, vamos para a igreja, rapaz. Tem cartão black aí, porque se tu tiver cartão black, tem área VIP lá. Não é aeroporto de Guarulhos, não. É na igreja. Tem tudo a ver com esse texto, né, meus irmãos? Ao contrário. Ei, macho, aceita Jesus, porque se tu aceitar Jesus, tu vai morar no céu. Então a gente antecipa o benefício, né? Ei, vem para Jesus, porque Jesus tem um trono para ti. Ele vai colocar uma pedrinha na tua coroa. Quem já ouviu essa também, né? A pedrinha na coroa é evangelismo infantil, né? Bota a pedrinha na coroa. A gente está querendo atrair as pessoas pelo benefício, e é isso que eles estão nutrindo entre eles. Enquanto Jesus ensina sobre serviço e sobre o custo do discipulado. Então Jesus assume a postura de um mestre. Ele se senta, ele chama os 12 e profere uma das declarações mais radicais do Novo Testamento. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O primeiro século, meus irmãos, não era muito diferente de hoje, não. No primeiro século, se media a grandeza pelo poder exercido. Às vezes você não precisa nem ganhar muito dinheiro, não, mas se você tiver poder, você é valorizado, né? Não precisa ganhar milhões por mês. Se você for vereador e ganhar 6 mil, você já é. Para muita gente, né? A gente mede grandeza por status. A gente mede grandeza pela autoridade. E naquela época se media grandeza pelo número de pessoas ao seu serviço. Enquanto Jesus está mostrando que é exatamente o contrário. Tem uma das meditações de Platão que ele diz assim, como pode um homem ser feliz se ele tiver de servir alguém? Se expressa a mentalidade no mundo antigo. No mundo antigo, quem servia era alguém menor. Outro dia eu estava no meu trabalho e o professor falando sobre o quanto que muitas pedagogias diminuem
o peso e a importância do trabalho técnico, do trabalho mecânico, do trabalho manual, e eu só pensando, Jesus é todo diferente, né? Porque ele é mestre, ele é carpinteiro. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo e teve uma profissão técnica. Ele é aquele que sabe todas as coisas, os segredos do universo estão escondidos dele. Mas ele se inclina e lava os pés dos seus discípulos. Mas os seus discípulos, assim como nós, estão invertendo a pirâmide e pensando em serem aqueles que têm pessoas para servi-los. E Jesus diz, aquele que quer ser o primeiro, seja o último, seja servo de todos. A verdadeira grandeza, meus irmãos, não é medida por quantos te servem, mas segundo Jesus, é quando você serve. E eu acho isso, eu vou fazer uma aplicação sobre isso no final, mas eu acho isso uma das coisas mais bonitas na igreja, porque na contramão de tudo, nós valorizamos serviço. Você já percebeu isso? Não sei se hoje você já percebeu isso, mas eu quero que você lembre disso. Nós somos um povo que valorizamos serviço. No reino de Cristo, olhar para cima é olhar para baixo. Eu me lembro das palavras de Lutero. Lutero, meus irmãos, ele tinha tudo para falar somente aos príncipes, etc. Mas uma vez ele falou assim, se as girafas quiserem vir aqui na igreja ouvir o sermão, elas têm que dobrar o joelho e comer feno junto com as ovelhas. Não vou levar a comida não, entendeu? Ou seja, a girafa tem que vir inclinar. Ele tem a noção, quem vem para o reino de Deus tem que entender que chegou aqui para servir. Afunde o eu para ser levantado, né? Meus irmãos, esse texto aqui é tão interessante porque, para não restar dúvida, Jesus, como um pedagogo aqui, o que é que ele faz? Ele pega uma criança, versículo 36, filho de alguém ali, filho de Pedro, será, hein? Filho de alguém ali, né? Toda criança é filho de alguém? Então colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas recebendo a mim, mas também aquele que me enviou. E aqui a gente precisa entender, viu, meus irmãos? Porque naquele mundo, uma criança, no mundo antigo, não tinha a atenção que nós damos, assim. Não tinha esse negócio de roupa para criança, roupa de adulto, não, né? Só mudava o tamanho. Essa noção de idades, né? Adolescência, não sei o quê, ela é muito do mundo mais moderno. Então, tem coisas para adolescente, né? Tem até a categoria adolescente, criança e tal. Essas categorias não existiam. E quando se olhava para a criança era alguém sem importância. Taxa de mortalidade lá em cima, então diminuir alguns afetos, algum senso de importância com as crianças. A maioria das culturas viam as crianças como alguém que não tem importância ainda para trabalho, para ajuda. Dá trabalho, né? Até hoje isso perdura, né? Criança dá trabalho. Então a criança era um sinônimo de insignificância social. Até falei aqui na oração com as crianças, isso perdura de alguma forma, porque, por exemplo, anda com o teu filho na rua, aí a pessoa, oi fulano, aí a criança está ali, ninguém cumprimenta a pobre fica assim, fala comigo, as pessoas às vezes nem falam, né? A gente quer cuidar de tudo, se esquece, né? A criançada das crianças tem que estar limpa, botar móveis, vamos cuidar, vamos comprar material didático, precisa investir nas crianças, a gente quer investir na gente, né? Tá tudo bem com a gente, então as crianças não importam tanto. E aí Jesus pega alguém assim, alguém que não tem status, alguém que não tem poder, alguém que não tem influência, coloca no meio deles como uma representação de alguém que não pode dar nada em troca. Vamos ler o texto de novo com essa ótica? A criança é alguém que não pode dar nada em troca. E aí diz, tomando uma criança, colocou no meio deles, colocou no braço e diz, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me... Vocês têm que receber pessoas, mesmo que elas não deem nada em troca para vocês. Muitas vezes nós não amamos o próximo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. E muitas vezes nós amamos buscando nossos próprios interesses. Isso não é amor. E Jesus está dizendo, olha, as crianças não podem dar nada para vocês, então
as recebam com amor, porque é aí que o amor aparece, quando você ama alguém que não pode lhe dar nada em troca. Eita, meu irmão, deixa eu evangelizar aquele médico lá, o dízimo dele vai ser 10 mil, ó, é bom lá para a igreja. Você não está amando aquela alma, você está buscando os seus próprios interesses. Eu vou pregar, porque pela minha eloquência você não ama as pessoas, você quer se mostrar. Eu quero encher a igreja, mas por quê? Para que o nome de Jesus seja louvado, porque importa que o nome seja louvado, ou é porque você quer ver, é o seu sonho ver os bancos cheios? Tome cuidado, existem muitos bons motivos que te fazem se esquecer de amar. E muitas vezes, o que está escondido é um amor que busca os seus próprios interesses. E aí Jesus pega uma pessoa, tem calma, vocês querem ser o maior, é? Vocês estão interessados em ser o maior? Deixa eu ensinar vocês aqui, ó. Vocês têm que buscar as pessoas sem importar em ganhar nada em troca. Chocante, né, irmãos? Chocante porque Jesus está dizendo, ó, a grandeza de vocês vai ser medida pela forma como vocês tratam e recebem aqueles que não podem dar nada para vocês. Ou será que vocês me valorizam porque vocês estão esperando um trono? Ou será que vocês me amam porque vocês estão esperando o céu? Ou porque vocês querem mais de mim? Ou porque eu sou o que importa para vocês? Será que o que importa para vocês é coroa de ouro, ruas de diamante? Ou é quem vai estar lá? Não nos confundamos, meus irmãos. Não nos confundamos. Às vezes a gente pensa que ama Jesus por quem Ele é, e as suas bênçãos são demais coisas que nos são acrescentadas, mas muitas vezes não são. A gente está buscando Jesus para ganhar as outras coisas. E Jesus está mostrando, recebemos pessoas, mesmo que elas não possam dar nada em troca. E quem recebe uma dessas crianças aqui em meu nome, está recebendo a mim, e quem recebe a mim, não está recebendo somente a mim, mas também aquele que me enviou. Sabe aquele dito popular que diz assim, eu faço bem e não vejo a quem? Traduz isso, né? Lá na igreja que Tiago está corrigindo, a igreja estava fazendo acepção de pessoas. E o que é acepção de pessoas? Não é só dividir pessoas não, meus irmãos. Tiago está explicando que se divide pessoas porque você está buscando as pessoas que podem lhe dar algo em troca. Então a acepção de pessoas não é só dividir o rico do pobre. É porque você está dividindo o rico do pobre, porque o de rico pode te dar algo e o pobre não pode. Jesus está dizendo, você está recebendo as pessoas como estão recebendo essas criancinhas? Será que vocês recebem os invisíveis? Será que vocês enxergam os impotentes? Será que vocês veem aqueles que não podem lhes retribuir? Será que vocês acolhem os ninguém da sociedade? Porque quando vocês acolhem os ninguém, vocês estão acolhendo a mim. Quando vocês acolhem a mim, vocês estão acolhendo o Pai que me enviou. Veja que o texto não está dizendo que nós devemos ser como as criancinhas. Nesse texto aqui, tá? No outro, Jesus fala, sejam como as criancinhas. Mas todo mundo pensa que esse texto é igual, mas não é. O convite não é para os discípulos serem como as criancinhas, mas como Jesus, que recebe aqueles que não podem lhe dar nada em troca. E mesmo assim, Ele é servo de todos. Amém, irmãos? Imagine isso. Jesus, quando se comunica como seu amigo, como meu amigo, Ele está dizendo, eu sou amigo de vocês de verdade, porque vocês não podem me dar nada em troca. Vânia, eu quero ser teu amigo, porque tu pode... Não, eu quero ser teu amigo. Tem um vídeo que eu assisti esses dias, não sei se os irmãos viram, está rolando na internet. Um cara que está pregando, não sei se é no avião, aonde é, mas ele vai dizer para um rapaz que Jesus o ama. E o rapaz dá um tapa na cara dele. Bem forte, que ele cai. E ele se levanta dizendo, ó, isso não muda nada. Eu te amo. E Jesus e Deus continua te amando. Aí ele diz assim, o que me importa, porque eu não acredito em Deus. Aí ele diz, mas Deus acredita em você. Ele sabe que você existe e Ele te ama. Na mesma hora o menino desaba. Cai em choro, porque ele lembra, eu não tenho nada para Deus. E agora eu entendi o Evangelho é isso. Lutero dizia, fé é chegar a Deus com as mãos vazias. E entender que não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso que é servo. E nós devemos imitá-lo.
né? Ter a humildade, a simplicidade de aceitar o próximo como o próprio Jesus. Por isso nós devemos reavaliar os nossos valores, né? Quando chegar alguém na igreja, chega alguém com roupa simples, alguém a pé e tal, como é que você recebe? Agora se chegar alguém com Land Rover, será que você vai lá, opa, oi irmão, graça e paz? O cara não é nem crente, sabe nem se é crente, né? Mas radar, graça e paz. Isso mostra o nosso coração. Em terceiro lugar, a grandeza se alegra com a graça que nós não controlamos. Para terminar, o texto fica mais radical, porque olha o versículo 38. Mestre, disse João, olha o João, né? Se evadindo da questão, né? Mestre, calma aí, mestre. Nós valorizamos os outros, mas nós valorizamos os nós que somos os outros. Vamos lá, ó. Mestre, disse o João, e ele está se achando, né? Vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós procuramos impedi-lo, viu? Porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade a vocês, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. E olha a última faceta do orgulho dos discípulos. Se a primeira era a competição individual, a segunda era exclusivismo total. Salvação só na igreja batista, salvação só na igreja presbiteriana, salvação só na Assembleia de Deus. Isso começou agora não, meus irmãos. A mentalidade de seita está ali na cabeça deles. E aí Jesus já quebra. Opa, como é que é? Não, Senhor. Nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. E qual o problema? Não foi meu nome. Ah, mas ele não era um dos nossos. Aí Jesus interrompe, né? Acho muito interessante, né? Qual o destaque? Mestre, eu vi um homem expulsando. E ele estava expulsando, não era no teu nome não. Aí tem problema. Vamos conversar? Senhor, estávamos vendo um homem expulsando demônios. E ele estava falando mal de ti. Opa, como é que é? Não, qual o problema? Senhor, ele estava expulsando o demônio em teu nome. Mas ele não era um dos nós. Ele não era um de nós. Então o problema não era por negar a Cristo, o problema não era Cristo, o problema era porque o corpo íntimo teu, Jesus, somos nós, e somente nós. Quem é que tem o status exclusivo de ser teu? Os que creem no teu nome? Não, nós. Essa noção, não sei se vocês sabem, mas tem algumas igrejas que têm noção de crente de segunda classe. Então, se você é de determinada denominação e encontra outro da mesma denominação, paz do Senhor, graça e paz e graça. Mas se encontra um irmão de outra denominação, bom dia, boa tarde, boa noite. Já viram isso? Ele não é um de nós. Jesus está mostrando, não, meus irmãos, não. Se alegrem com aqueles que fazem a obra de Cristo. Vamos pegar a ironia do texto? Vamos? Marcos não é igual ao João, que é cheio de ironias, mas não dá para escapar da ironia não, meus irmãos, porque Deus é um Deus que ele tem senso de humor, amém? E olha o senso de humor no texto. Se alegrem com aqueles que fazem aquilo que vocês não conseguem fazer, porque nesse instante vocês não conseguiam expulsar demônios, e agora vocês estão impedindo aquele que consegue expulsar, só porque ele não é um dos nossos. Será que alguém, além de orgulho, não tem inveja não no coração de vocês? Quando Jesus está dando aula sobre discipulado, e lembra que isso começou faz tempo, as coisas vão se tornando cada vez mais profundas, analisando não só a superfície da gente, mas o nosso coração. E aí Jesus quebra, não, o chamado não é para um clubismo fechado, é para uma generosidade eclesiástica. A igreja de Deus não é somente a nossa. Não impeçam, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Jesus mostra, esse homem não é contra nós não. Ele até fala, né, quem recebe um de nós por vocês pertencerem a
Cristo, então ele não está desconectando, ele não está falando do universalismo, todos são salvos, etc. O Jesus já falou no Evangelho de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele disse que para vir a Jesus tem que arrepender-se e crer. Mas o que Jesus está separando é a noção de que só é de Jesus quem faz parte de um grupo fechado. Jesus está mostrando, não, quem é de Jesus é quem crê no seu nome, é quem se arrependeu dos seus pecados, é quem segue a vida com ele, segue com o seu povo, sim, serve com a multidão que o segue, sim, mas não, o meu grupo é salvo e o outro grupo não é salvo. Presbiterianos são primeira classe, batistas são segunda classe, batista é primeira classe, cristão evangélico, quem conhece? Não. O que importa é que o nome de Jesus está sendo glorificado. Quem não é contra nós é ao nosso favor. Se os demônios estão sendo expulsos, devemos nos alegrar mesmo que eles não estejam no nosso grupo. Provavelmente esse homem aqui é discípulo de João Batista, amém? Só para você entender, provavelmente ele é um seguidor de João Batista, conheceu Jesus, está agindo em nome de Jesus, mas não é um dos 12. E aí Jesus abre, não tem problema. E vocês vão entender isso no futuro, quando vocês se tornarem apóstolos de verdade. Então Jesus conecta esse ensino com a amplitude do reino, a recompensa do servo humilde. E qual é a recompensa do servo humilde? Pequenas coisas. Olha que lindo, meus irmãos. Em verdade lhes digo, quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Jesus eleva o menor ato de bondade a um ato que vai ter significado eterno. O que vocês vão valorizar por aí? Se alguém dá um copo de água para vocês, eu vou me lembrar, né? Pastores que usam a igreja como trampolim. Não, essa igreja aqui é uma igreja, mas o que eu quero chegar na igreja lá de Alphaville. Lá o dízimo é maior, o salário do pastor é maior. Por que você sabe a pessoa? Rapaz, eu gosto de visitar o irmão, tá? Porque lá na casa dele é queijo do reino, no pão, me diz um pão massa, um pão bom, um pão brioche. Irmão, ali é um copo d'água que ele vai me dar, tá doido, é? Aquele que me der para vocês um copo d'água, por vocês me servirem, eu vou me lembrar. Amém? Vamos para algumas aplicações, queridos irmãos. Eu acho que a primeira coisa que nós podemos tirar desse texto é que a nossa noção de glória não evita a cruz. Talvez você ache repetitiva essa aplicação, mas olha o que Jesus está desenvolvendo no coração dos discípulos. Glória no Evangelho não está desconectada de cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, sigam. Por isso, nós também temos nossas cruzes, e nós não deveríamos evitá-las. Evitamos muitas vezes o serviço inconveniente, porque ele nos exige tempo e esforço. Por que muita gente não serve na igreja? Porque, meu bichinho, né? Vai tomar tempo e vai tomar esforço, vai tirar o seu conforto muitas vezes. Por que nós evitamos uma conversa difícil? Porque vai nos tirar da zona de conforto. Por reconciliação exige a morte do nosso orgulho. Por que muitas vezes evitamos o sacrifício financeiro? Porque ele desafia a nossa confiança. Meus irmãos, nós evitamos as disciplinas espirituais porque elas confrontam a nossa preguiça. E parece que nós, em semelhança àqueles discípulos, que são ignorantes muitas vezes, temos uma falta de entendimento que perdura como uma teimosia orgulhosa. Porque, meus irmãos, de certa forma, nós não somos iguais a eles. Porque parte do que explica eles não entenderem as coisas é porque eles ainda não testemunharam a morte, a ressurreição e a descida do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, mas como eles, nós ainda somos muito teimosos e ignorantes. Não de forma igual, mas uma teimosia orgulhosa. E que tipo de teimosia orgulhosa é essa? A teimosia, meus irmãos, de querer uma vida de conforto. A teimosia de querer uma vida de grandeza. E isso nos roubar a alegria e a grandeza que o Evangelho nos oferece.
Viver uma vida em relação à igreja que nós nunca vivemos, porque nós vamos nos colocar à disposição em sacrifício. Viver uma vida que na família talvez a gente nunca experimentou, porque nós vamos nos colocar à disposição em amor. Porque a jornada para a grandeza do reino, Jesus está ensinando aqui para nós. Não é como posso subir, como posso ser o maioral, mas sim através da pergunta: estou disposto a abraçar a cruz que me convida a descer e ser servo? Tem uma canção da banda Resgate que eu acho muito legal. O nome da canção é Errando e Aprendendo. E ele diz assim, tudo é uma lição e a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer nos ensinar a viver o futuro? Então tem coisas na nossa vida, tem batalhas que já estão postas, que nós não queremos lutar. Mas talvez essas batalhas sejam aquelas que vão nos levar a viver plenamente aquilo que Deus quer para nós, amém? Só que a gente tem que arregaçar a manga, bichinho, né, meu irmão? Meu irmão. E lutar. Segunda aplicação, a gente pode tirar desse texto que a nossa imagem de grandeza não é cultural, mas é cristocêntrica. Veja bem, meus irmãos, a cultura nos vende uma imagem de que o que é sucesso, o que é grandeza? É uma escalada corporativa, né? Quem são os grandes do nosso mundo? Os bilionários. Devemos subir a todo custo na escala social, ser um médico, um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que nós estamos constantemente sendo educados e educando as próximas gerações com mensagens de que você tem que se superar, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que se desafiar? Meus irmãos, basta a gente analisar nos nossos pequenos grupos sociais quantas pessoas não estão por aí cabisbaixas, tristes, depressivas, porque elas não conseguem ter, abre aspas, uma vida de sucesso. Isso mostra a sede da nossa cultura e a sede do coração das pessoas, porque veja, muitas pessoas estão decepcionadas, tristes, como diz lá o Raul Seixas, né? Centrado lá no seu trono, com a boca cheia de dentes, mesmo tendo conquistado tudo nesse mundo. Porque a noção de grandeza dessas pessoas é o quanto eu cresci, e o coração delas não está preocupado com o quanto eu servi. A crise, né, entre aspas, tá, meus irmãos, a crise boa. A pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos não seria a pergunta da decepção, né? Eu não me tornei o blogueiro da internet, eu não me tornei o empresário. Não seria isso. Eu ainda posso servir mais alguém? Eu ainda posso amar mais alguém? Tenho disposição ainda para servir? Porque, meus irmãos, o alvo das nossas insatisfações muitas vezes é a nossa posição, é o nosso alvo, é o nosso eu. Tem um pastor lá da Igreja Batista de Jaquirais que ele fala assim, quantas pessoas colocam seus filhos em certas escolas por causa de status? Meu filho estuda naquela lá que todo mundo passa no ITA. Tá pensando o quê? Meu filho estudou em escola particular a vida toda. Deixa eu comprar um carro. Esse carro serve bem, minha família vai andar confortável e tal. Meu irmão, assim, lá no trabalho, todo mundo me vê chegando nesse carro. E quando não consegue, a vida acaba. Sabe, meus irmãos, percebe que a questão da grandeza não é uma questão só judaica, não é só uma questão de quem vai estar sentado no trono, é nossa também, né? Só que o Evangelho nos mostra uma imagem diferente. E essa imagem não é só da criança e tal, é a imagem de Cristo. O autor de Filipenses, Paulo, ele diz que Cristo é aquele que não arrogou para si a sua posição de ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Foi Jesus quem desceu à pobreza, desceu a uma manjedoura, desceu até os seus joelhos para lavar os pés sujos dos seus discípulos. E finalmente desceu a agonia e a vergonha da cruz. Foi Ele quem escolheu se tornar o exemplo supremo de que o caminho do Evangelho é um caminho que para a exaltação passa pela humilhação.
Porque aquele que tem um nome acima de todo nome é aquele que antes morreu e morreu morte de cruz. É por isso que o convite do Evangelho não é um convite para que você saiba mais, para que você suba mais, mas é um convite para descer do pedestal, para descer do orgulho, para descer da sua sala VIP espiritual, para descer ao nível do serviço humilde. Quando eu falei outra vez, meus irmãos, em uma pregação de que muita gente diz assim: ninguém me ama. Isso mostra mais sobre o seu coração, porque muitas vezes quem chora assim, dizer que ninguém me ama, tem tanta oportunidade para amar, né? O Evangelho nos chama não para perguntar ninguém me ama, mas amar ao próximo como assim? Mesmo, existe uma vida ativa e nós às vezes estamos na vida passiva. E quando eu falei isso, eu não falei para entristecer seu coração nesse sentido de desmerecer a sua pessoa, mas de dizer: você só vai encontrar a verdadeira vida e eterno caminho quando você andar aos pés do Salvador. E o nosso Salvador é aquele que começou uma descida de servir aos seus. A única escada que tem na vida cristã é aquela que te esmaga e te humilha até o pó, para olhar para o Filho de Deus e contemplar a cruz, amém? É por isso que para a nossa figura de exaltação é a Britney Spears, não faz nem sucesso mais, né? Não sei, diz alguém aí, Demi Lovato, é o Neymar ainda faz sucesso? Não sei, né? O Natanzinho que tocou aqui, né? Minha visão de sucesso, a nossa visão de sucesso é Jesus, amém? E não confunde. E aí eu quero aplicar para nós, mais ainda, para cá, para a nossa realidade. Porque nós devemos aprender a acolher quem não nos pode dar nada. Devemos aprender a acolher aquelas pessoas que não podem nos dar nada. Por que Jesus apresenta aquela criança na sala? Por que quando Jesus pega aquela criança, ele está mostrando: assim é o meu reino? Eu olho para quem não é visto, eu olho para o insignificante, eu olho para quem é o esquecido, para mostrar aqui quem são os peregrinos. São aqueles para quem os nossos olhos devem estar voltados. Quando Jesus bota aquela criança, meus irmãos, ele está querendo aguçar os nossos olhares a ver quem é o peregrino, quem é o insignificante do nosso lado, aquele que nós passamos e nós não vemos. Será que é o idoso que está no asilo, esquecido pelos seus parentes? Só tive esse impacto, eu sabia disso, meus irmãos, eu só tive esse impacto no dia que eu preguei numa casa de idoso. Conheci um senhor lá argentino, que não tinha parente no Brasil. Conheci ninguém, tal. E à medida que a gente conversava, o nome dele era Lionel, ele já partiu. Ele recebeu Jesus lá no asilo. E eu me lembro que uma coisa, ele chegou para mim e falou assim: pastor, me dê uma coisa, me dê uma Bíblia, me dê um livro. Ele gostava de conversar, era isso que ele gostava. Sabe, talvez eu nunca conhecesse um argentino que mora no Brasil. Conheci ele lá no asilo, onde tem muitas pessoas esquecidas. Ou será que os nossos esquecidos são um membro tímido da igreja, que ele vai e volta, ele passa um ano tentando desenvolver um relacionamento, mas ele não consegue e também ninguém vai lá e fala com ele? Ou aquele colega de trabalho que nem liga, porque ele não mexa com ninguém, só dá trabalho. Pois seja ele o seu trabalho, né? Ou o necessitado da nossa comunidade, aquela pessoa que passa segurando uma Bíblia ali na avenida e que ninguém liga. Sabe, esse texto nos desafia a ver aqueles que não são vistos. E quem são os não vistos que nós deveríamos olhar? Porque a verdadeira humildade não é pensar mal de si mesmo. Eu sou muito humilde, eu me diminuo tanto. Autocomiseração, né? Mas veja, é pensar menos em si mesmo. Não é falar mal de si mesmo. A verdadeira humildade é pensar menos em si mesmo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, pregador inglês, ele dizia que era humildade ao esquecimento de si. É quando a nossa grandeza é pararmos de nos preocupar com a nossa própria grandeza e nos perdermos no serviço aos outros. É rejeitarmos a ideia de que a referência das nossas vidas somos nós mesmos, enquanto Jesus propõe que a referência das nossas vidas deve ser, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A nossa cultura diz: você que tem que ser referência,
É tudo sobre você, e quando não for sobre você, aperte o botão. Não sei se vocês conhecem um livro que tem a capa falando assim. Não, meus irmãos. Como servos e membros do reino, o outro é a referência. E para termos outro com referência, devemos olhar para Cristo, contemplar o seu sacrifício, ver o que Ele fez para quebrar o seu orgulho e o meu. Olhando para a cruz, deixarmos de lado o desejo de ser o maior e abraçar o desejo de sermos simplesmente seu servo. E é aqui que eu quero trazer essa questão da beleza de ser servo. Porque é em ser servo que nós, servos, encontramos a nossa verdadeira identidade, servo. Uma vez o Martin Lloyd Jones, que ele era médico, ele continuou sendo chamado de doutor. E ele falou, minha maior posição que eu tenho hoje social é ser pastor, porque é ser servo. Uma vez visitaram uma igreja e estava lá o pessoal limpando a igreja, né, e tal, os membros da igreja, não pagava faxineiro não, os membros da igreja limpando tudo, aí o pessoal começou a reparar, ixi, fulano é médico, fulano é desembargador, fulano é não sei o quê. E daí, na igreja todo mundo é igual, porque nós nos encontramos na identidade de servos. Pedro Bial tem um programa muito bom de entrevista, estava lá o Luciano, lembra do Zezé de Camargo e Luciano, convertido, e o pastor dele estava na plateia, e o Pedro Bial fez uma pergunta bastante pertinente. Não é difícil não ser pastor de um astro pop, e ele falou, não é difícil não, porque lá na nossa igreja só tem um astro, só tem uma estrela, e o nome dele é Jesus. Lá na igreja o Luciano é só mais um servo, ele é só mais um irmão. E aí está a nossa beleza, meus irmãos, amém? Beleza, não é assim que nós fazemos? Rapaz, fulano é um servo de Deus. Olha como é, rapaz, fulano ali abre mão da sua agenda, não sei o que, e serve. A gente não valoriza isso, né? Rapaz, fulano tem agenda lotada e está no louvor. Fulano é assim, está lá na igreja, está servindo. Qual o melhor título que nós damos para os defuntos? Para os nossos irmãos que vão para a glória? Quando morre, né? Era um servo de Deus. Ninguém despede outro crente dizendo assim, esse era grande. Até às vezes fala, né? Era um grande servo de Deus, amém? Uma última aplicação, meus irmãos, para não deixar de falar disso. Cuidado com uma visão restrita da igreja. O texto aqui nos desafia a isso. Nos desafia a examinar a nossa atitude em relação a outros cristãos e a outras igrejas. Será que nós nos vemos como uma igreja que está disputando o mercado com outros co-herdeiros do reino e parceiros na mesma missão? Deus queira que não, meus irmãos. Porque a grandeza no reino de Deus é se alegrar onde quer que o evangelho chega e alcance e com quem quer que Deus use para o louvor da sua glória. Se quem prega e planta uma igreja lá num sítio é a Assembleia de Deus e pessoas se convertem e pessoas vão a Cristo, glória a Deus por isso. Se pessoas são transformadas através da pregação do pastor presbiteriano, glória a Deus por isso. Se a igreja que está crescendo e está se tornando saudável, uma referência na nossa cidade, uma igreja batista, louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus nos convida a participarmos da alegria de ver o seu nome glorificado e almas serem salvas. Por isso que convivamos bem com batistas, com presbiterianos, com metodistas, com anglicanos. Não importa a denominação, meus irmãos. Importa o que Deus faz através de nós, amém? Porque assim nós vamos valorizar os incontáveis copos d'água que vamos dar e que vamos receber. Vamos ficar em pé, vamos orar?